Olá, Dataflower, o canal da verdade. A quantidade de informação manipulada, de mentiras repetidas para se tornarem verdade, é tamanha que nos esmagam e escondem a verdade. Nos esmagam como se nós fôssemos sobreviventes debaixo de uma montanha de escombros, e como se a verdade fosse um corpo esquecido no fundo do mais profundo oceano. É nesse ambiente que a gente vive. É nesse ambiente que a gente sobrevive, com uma qualidade de vida muito abaixo daquela que nós podemos ter e que merecemos ter. Então, como sabemos, a verdade sobre a causa de todas as doenças é conhecida desde que nos foi revelada em 1930 pelo Dr. Otto Warburg. E assim que ela foi revelada, ela foi escondida. Como, aliás, acontece com toda verdade importante para nós, que é revelada, os reveladores perseguidos e liquidados pelo sistema, e a mentira dominando todo o cenário da nossa vida. Então, a verdade sobre as doenças é uma só. Todas as doenças são ácidas. E onde existir oxigênio e alcalinidade, não existe doença. Portanto, todas as doenças são consequências de alimentação antifisiológica e estilo de vida antifisiológico. A alimentação antifisiológica é toda alimentação processada, industrializada, toda, sem exceção, toda sem exceção. E estilo de vida antifisiológico é o sedentarismo. Esse é o ponto de partida para o nosso encontro com a nossa saúde sustentável, permanente. É bom dizer, citar dois exemplos. Duas pessoas maravilhosas. Tesla, ele descobriu que aqui, livremente, misturado com o ar que a gente respira, por enquanto, sem pagar nada a ninguém, existe uma energia que pode movimentar o nome. Essa energia pode ser captada e distribuída gratuitamente para a humanidade. Não precisa de petróleo, de gás, de guerra, nada disso. O povo pode ter essa energia gratuitamente. O homem que revelou essa verdade e que provou essa verdade cientificamente com os seus experimentos, o homem foi destruído pelas indústrias de energia, pelo grande capital ligado ao petróleo, energia, a combustíveis fósseis. Todos os seus inventos, suas descobertas destruídas, apagadas do mapa. Chama-se esse cientista o Dr. Tesla. E uma outra forma de energia capaz de nos manter saudáveis, alcalinizados, livres de doença,
foi descoberta e revelada por outro grande cientista, um psicanalista contemporâneo a Freud, a pessoa de confiança de Freud no início de sua carreira, aos 18 anos, ainda estudante de medicina, e que depois rompeu com Freud por causa da sua certeza em poder socializar o conhecimento dessa energia. Tudo começou com a discussão que ele teve com Freud de que não existe instinto de morte. Existe um instinto de vida e manifestações desse instinto de vida, desse instinto de vida como forma de masoquismo, exatamente para afirmar o instinto de vida quando o instinto de vida é massacrado. Quando nós nos vemos massacrados pelo sistema querendo acabar a vida. É o Dr. Wilhelm Reich. Dr. Wilhelm Reich foi processado pela indústria, pelo cartel, pelo monopólio de alimentação, de alergia da indústria farmacêutica dos Estados Unidos e morreu na prisão. Recentemente, descobriu-se uma forma de defesa imunológica que é capaz de curar 80% das doenças autoimunes. É uma terapia chamada autoimunoterapia, que consiste em tirar o nosso próprio sangue e injetá-lo de volta na mesma hora em músculo. 10 ml do nosso sangue, ou 5 ml do nosso sangue, injetar de volta no nosso músculo. Isso é capaz de curar todas as doenças que são tratadas no SUS sem resultado, só camuflando os sintomas. Mas imagine o prejuízo da indústria farmacêutica se nós começássemos a tratar as doenças com a autoimunoterapia. Eu fui uma cobaia da autoimunoterapia. A autoimunoterapia chegou a ser proibida pelas organizações, pelo quartel, pelo corporativismo médico do Conselho Nacional de Medicina e seus similares. E os profissionais de medicina, ameaçados de perder o diploma, se aplicassem essa terapia revolucionária, que foi divulgada aqui no Brasil pelo Dr. Luiz Moura. É uma boa fonte de pesquisa, o Dr. Luiz Moura, tanto para a autoimunoterapia, como para a energia, essa energia fantástica, nossa, do nosso corpo, a nossa energia da vida, descoberta e revelada pelo Dr. Reich, e na forma, inclusive, de um invento seu chamado caixa orgânica. Dr. Luiz Moura também trata disso. Dr. Luiz Moura foi um homem de vanguarda na tentativa de revelar a verdade que nos escondia, de nos libertar das garras do império das indústrias alimentícias, das indústrias farmacêuticas, das indústrias químicas sobre a humanidade. É um começozinho de pesquisa interessante, o Dr. Luiz Moura. E Reich e Tesla, para quem quer ter um conhecimento amplo, vasto, global, de como a mentira nos é proibida, como nos esconde a verdade. Eu mesmo escrevi um livro chamado A Verdade Oculta, que mostra como nós somos traídos pelos sistemas, enganados pelo sistema, como nossas escolas nos ensinam mentiras, como a mentira está em toda parte, a nos influenciar, a fazer a nossa cabeça, a nos desviar de qualquer busca de verdade. Esse livro chama-se A História Oculta e não se limita só a mostrar a verdade escondida sobre a alimentação, sobre a ação da indústria farmacêutica, mas, sobretudo, na política, em toda a área social, em toda a área que interessa à humanidade. Esse livro é A História Oculta.
Mas, voltando à questão central, as doenças são provocadas por alimentos acidificantes. Nós nascemos alcalinos. Uma criança recém-nascida totalmente alcalina. Imediatamente acidificam a criança com vacinas desnecessárias. Entope a criança de mercúrio para sabotar a engrenagem cerebral, para baixar o nível de aspiração, o nível de vontade, o nível de busca, logo no recém-nascido. Depois, vem maciçamente a imposição de alimentos acidificantes à criança. E as crianças nascem aquém da sua capacidade física e fisiológica. Muito aquém, comprometidas, envenenadas com alimentos acidificantes. E hoje, sabotadas até pela tecnologia que estimula o sedentarismo. As crianças que passam um dia no tablet, no telefone móvel, na internet, e não vivem o sol, o ar, a vida real, o mundo real. E os alimentos acidificantes, infelizmente, no nosso país, eles começam com a própria água que nós bebemos. Quem quer beber uma água de melhor qualidade, vou beber uma água mineral. Eu vou gastar esse dinheiro porque caro é a doença, mas eu vou investir em minha saúde, vou beber água mineral. Mais de 90% da água mineral que é vendida no mercado é ácida. Tem um pH abaixo de 7. Ácida. Precisa ser corrigida com dolomita, um calcário que alcaliniza a água e o solo. Então, já começa aí, da água, o nosso envenenamento. Todas as comidas industrializadas. Agora, qual é a saída? O que é que nós podemos fazer? Primeiro, o que eu disse, estudar, pesquisar, conhecer. E conhecendo os fatos, a gente chega até a verdade. Hoje, eu vou deixar para vocês o nome de livros importantes no meu encontro com a verdade sobre a saúde. O primeiro livro que me provou que eu sou herbívoro foi escrito por um carnívoro chamado Desmond Morris. O nome do livro é O Macaco Nu. Quem lê esse livro e não se descobre herbívoro e não muda a sua alimentação, não imediatamente, mas aos poucos, como ele diz, porque a alimentação à base de acidificantes, ela provoca dependência química e dependência mental. Então tem que ser eliminado aos poucos para evitar crises de abstinência, como qualquer outra droga proibida. Então, em 6 meses, se não se libertar da proteína animal, não tem amor a si próprio, não se ama. É um ser assumidamente autodestrutivo. Não é o instinto de morte que faz ele ser autodestrutivo e masoquista, como sabe o Dr. Reich, mas é uma manifestação de desespero do estilo de vida diante do mundo em que vivemos, o mundo que se mostra nosso inimigo. Então, O Macaco Nu, de Desmond Morris, é importantíssimo para se saber para se ter todo o conhecimento fisiológico sobre nós, esses seres herbívoros que nós somos, e
o que existe, o que acontece com o nosso organismo quando a gente trai essa nossa natureza de animal herbívoro. Agora, se eu não vou mais para supermercado, se eu não vou comprar mais alimentos processados, se eu vou comprar agora só na feira, o que é que eu vou comer? O mínimo de prazer que eu vou ter na alimentação, o que é que eu vou fazer? Outro livro fantástico, escrito pelo Dr. Alberto Gonzalez. O nome do livro é O Lugar de Médico é na Cozinha. A realidade sobre a nossa alimentação vegetal e mostra a verdade sobre a nossa alimentação vegetal crua. Porque ele, Dr. Alberto, foi formado em medicina normal, alopata, e fez a sua residência ambulatorial. Quando ele foi para a Alemanha fazer o doutorado, disse, não, ambulatório eu já fiz. Já fiz anamnese nos pacientes, agora eu quero ir para o laboratório, eu quero ir para o microscópio, eu quero conhecer isso, a essência disso. E fez a residência laboratorial e descobriu que realmente, como se diz, o brócolis, por exemplo, é um alimento riquíssimo em enzimas nutritivas, em vitaminas, em proteínas, em sais minerais, mas apenas no estado cru. Quando é cozida, perde praticamente todos os nutrientes essenciais. Vira só fibra e alguns minerais. Então, esse é outro livro importante de pesquisa para a gente começar a ter um bom entendimento com a busca da nossa saúde. Então, fica aqui desse nosso encontro de hoje essa recomendação. Vamos evitar acidificar o nosso organismo. E voltando a falar da água, como eu disse, 90% da água que é comercializada impunemente no mercado é acidificante. Precisa ser corrigida com dolomita. Eu só conheço uma água realmente alcalina e que não tem bisfenol e que o plástico não se transforma em veneno contaminando a água, que é a água Esferrier, que tem o cuidado de embalar essa água e quando exposta ao sol, ela não provoca a mistura do bisfenol envenenando a água que nós bebemos, água mineral. O pH da água Esferrier é 10. A água Minalba também tem um pH ótimo, ácido, em algumas fontes dela, que varia de 7,7 de pH até mais de 8. Mas a embalagem, ela é transportada e sujeita à luz solar, ao calor, ao aquecimento, o que libera o bisfenol dentro da água. Por hoje, vamos ficar por aqui. No nosso próximo encontro, vamos detalhar mais isso. E vamos nos dar a mão. Vamos seguir juntos, os que quiserem, nessa nossa busca pela uma saúde fácil, ao nosso alcance, prazerosa e recompensadora, no estilo de vida que nós teremos, na qualidade que nós teremos e no vigor que nós vamos descobrir que não depende de idade. Eu me sinto no vigor de 18 anos, próximo de fazer 73 anos de vida. E eu me submeti a ser a cobaia de tudo que eu vou dizer a vocês. Eu estou falando com vocês. Muito obrigado. Meu nome é Lalado Flower e esse aqui é o Data Flower, o canal da verdade.